Bom, continuando, pergunta do Luiz Henrique, ele diz assim: então, você disse que toda célula é independente, mas tem a possibilidade de haver células com os mesmos componentes químicos? Sim, Luiz, tá? Quando eu falo que todas as células são independentes, é no sentido da produção da sua própria energia, tá? Toda célula vai produzir sua própria energia, então elas são independentes nisso. Elas não dependem uma da outra para produzir energia, tá? Mas elas vão ter os mesmos componentes químicos, tá? Água, sais minerais, vão ter as mesmas organelas, tá? Então elas vão ter os seus componentes químicos iguais. Continuando. Pergunta do Rainan Moura. Por que a citologia é um dos principais ramos da biologia? Bom, porque a biologia significa estudo dos seres vivos, né? Estudo da vida. E a célula é a base para a vida. Então ela é um dos ramos mais básicos da biologia, tá? Porque sem o conhecimento da citologia a gente não teria como chegar a conhecimentos mais profundos sobre a biologia, né? Dentro da biologia. Então quando eu estou estudando, quando o médico é cardiologista, por exemplo, ele é especialista no coração, né? Nas doenças cardiovasculares. Mas para que ele possa compreender isso, ele tem que compreender o sistema. Como é que ele pode saber que a circulação está errada se ele não sabe qual é a certa? Entende? Então, primeiro eu tenho que estudar a célula, o funcionamento da célula, como é que ela está saudável, para só então eu dizer, opa, essa célula não está funcionando de forma saudável, então ela está doente. Né? E todos os tecidos são formados de célula. Então, o cardiologista que faz os seus estudos lá no sistema cardiovascular vai estudar doenças do coração, doenças cardiovasculares. Então, primeiro ele tem que saber como é que isso funciona bem. Como é que um homem saudável, como é que esse sistema é no homem saudável. É para ele ter o parâmetro, então, de dizer, opa, isso daqui está errado. Mas para isso ele tem que estudar de forma individual o sistema, que é formado por órgãos, e esses órgãos formados de tecido, esse tecido formado de célula. Então, se uma célula fugir do seu padrão, fugir da sua função, então você vai ter problema. Então, por isso que a citologia é um dos ramos mais importantes, tá? Da biologia. Ele continua a pergunta: como Theodor Schwann descobriu a existência de células nos animais e nos vegetais? Porque ele utilizou o microscópio que foi inventado pouco tempo atrás da descoberta dele, e aí ele pôde observar isso, tá? E fez a sua teoria de que todos os seres vivos eram formados por células. Pergunta da Sara Morim: o que é morfofisiologia? Pessoal, é porque aqui tem duas palavras numa só: morfologia e fisiologia. Então, quando eu falo de morfologia, eu quero dizer sobre a estrutura de um determinado corpo. Por exemplo, qual é a constituição morfológica de um ser humano? Cabeça, tronco, membros, né? Externamente, claro. Se eu for falar de forma interna, vai ter cérebro, encéfalo, cérebro, coração, estômago, intestinos, enfim. Tá? Isso é constituição morfológica, quando eu falo da estrutura morfológica de algo. Tá? E fisiologia. Fisiologia é o funcionamento disso. Então, quando eu digo assim, o sistema digestório é formado por boca, esôfago, estômago, intestino grosso, delgado, reto e ânus. Eu estou falando da morfologia. Tá? Então, essas estruturas são as estruturas morfológicas que formam o sistema. Tá? Agora, quando eu digo assim, o estômago digere quimicamente os alimentos. O intestino grosso absorve água. O intestino delgado absorve nutrientes. Aí eu estou falando da função do organismo. Para que ele serve? Aí então eu não estou falando mais de morfologia, eu estou falando de fisiologia, tá? Como os órgãos funcionam. Essa é a diferença. Continuando. Pergunta da Emanuele Araújo. Eu não lembro se eu falei do nome da pergunta, o nome da pessoa que perguntou a pergunta anterior, que é a Sara Morim, tá? Próxima pergunta da Emanuele Araújo. Sobre as formas das células. Se cada célula é baseada no tecido ao qual se forma, quais são as suas funções? Bom, Isabelle, Emanuele, aí cada tecido vai ter um papel diferente, tá? Então, por exemplo, eu estou
falando com você e estou me vendo através da câmera, porque eu tenho olhos. Tá? Esses olhos são formados por células, tá? Que têm uma determinada função. Tudo bem? Então, o meu olho é arredondado porque as células que formam ele são, em sua maioria, arredondadas. Claro que dentro vai ter outros formatos de células, tá? Mas em sua maioria são arredondadas, por isso que o olho também tem esse formato, tá? Então, se a gente for falar sobre célula, a gente vai ter que, sobre as funções celulares, a gente vai passar um século aqui falando, porque cada célula vai desempenhar um papel específico. Cada tecido que é formado por célula vai desempenhar um papel específico, tá? Então, as funções são variadas, tá bom? Continuando. Pergunta do Vinícius Barros. Se uma célula só surge através de outra pré-existente, o que seria essa célula pré-existente? Por exemplo, quando você toma muito sol e aí acaba, aqui no ar que a gente chama de descapelar, né? Começa a sair aqueles couro das suas costas, né? Do seu rosto. Aquilo é um processo de substituição celular. Aquelas células que pegaram sol demais morreram. Por isso que você tira pedaços de couro, porque elas estão mortas. E por debaixo está surgindo um novo tecido. Novas células vão estar surgindo ali, tá? Então, essas células que estão surgindo, surgiram a partir dessas que morreram, tá? Porque elas começaram um processo de divisão celular. Então, novas células surgiram a partir das que já existiam. Ok? Então, vou repetir. Células são originadas a partir de outras que já estão no mesmo lugar. Tá? Ou seja, eu tenho uma célula, essa célula se divide em duas. Isso aqui a gente vai estudar mais profundamente lá na divisão celular. Não se preocupe não, tá? Se você não conseguiu entender esse assunto ainda, a gente vai voltar nisso mais especificamente lá na frente. Continuando. Yasmin Barros pergunta: qual a importância da citologia na área da saúde? Bom, tudo que acontece no nosso corpo acontece na célula. Então, se nós não estamos saudáveis, significa que está acontecendo alguma coisa de errado lá na célula, tá? Que forma o tecido, que vai desempenhar uma função. Então, se essa função não está sendo desempenhada de forma correta, a gente vai sofrer algum processo de doença. Então, primeiro eu tenho que entender o metabolismo dessa célula que está com problema para que eu possa dar o remédio. Então, é importantíssimo para a saúde que as pessoas entendam o processo que está acontecendo na célula, tá? Não adianta eu chegar e te dar, por exemplo, um remédio para verme se tu está com dor de cabeça. Então, entende que vai agir em outro lugar que não é o teu problema no momento. Então, para isso, eu preciso saber qual célula eu vou estar tendo que intervir, para intervir de forma correta, tá? João Gabriel, explica melhor as células diferenciadas e indiferenciadas. A gente já falou várias vezes aqui nesse vídeo, mas eu vou repetir. Célula indiferenciada é aquela célula que pode ser qualquer célula do corpo humano, porque ela não passou ainda pelo processo de diferenciação celular, ela ainda vai passar. Ela não ganhou ainda uma especialidade. É como você que está no primeiro ano do ensino médio. Você tem algum ensino superior? Você tem alguma formação? Não, né? Você pode ser qualquer coisa que você quiser, desde que você tenha esforço, certo? Então você é como se fosse uma célula indiferenciada. Você pode ser qualquer coisa que você quiser, desde que você tenha dedicação. Então você pode ser qualquer coisa. Aí você chega no final do ensino médio e diz assim: eu quero ser advogado. Então você vai trilhar esse caminho, você vai passar por um processo de especialização, se transformando em advogado, depois no promotor, juiz, enfim, naquilo que você quiser. Então, concorda comigo que você passou por um processo de diferenciação, de especialização? Acontece isso com as nossas células também. Quando você tem zigoto, que é uma célula que foi formada a partir do espermatozoide do óvulo, esse é o processo de fecundação, essa célula ainda não tem tecido nenhum, concorda comigo? Ela ainda não formou o olho, ainda não formou o cérebro, ainda não formou a pele, ainda não formou o coração. Ou seja, essas células que vão se formar, elas podem ser qualquer célula do corpo humano. Então a gente chama essas células de células indiferenciadas. Aí quando elas começam a se especializar, se transformar na célula do coração, se transformar na célula do olho, a se transformar na célula do encéfalo, no cérebro,
aí ela começa a ter uma especialidade, ela vai desempenhar uma determinada função. Então aí eu chamo isso de célula diferenciada, tá? Thaís Holanda pergunta, sobre a cromatina, ela é responsável por fazer o que exatamente? Ela é, vamos dizer assim, uma das partes mais importantes do núcleo da célula. Tá? Ela vai desempenhar o papel de coordenação da célula. A gente vai falar mais especificamente lá na frente sobre núcleo celular, quando a gente estiver falando sobre organelas celulares. Tá? José Rian, não entendi os tipos de células. Bom, a gente falou sobre vários tipos de células, né? As células que são diferenciadas, indiferenciadas, células totipotentes, que são células indiferenciadas, macrocélula, microcélula, célula que é somente observada no microscópio, tá? Então, Rian, tenta dar uma pesquisada no YouTube e outros vídeos, né, de outros professores que também falam sobre esse mesmo assunto, que talvez tu entenda melhor, tá? Então procura, nesse tempo que a gente está tendo em casa, digita lá no YouTube, tá? Aula de citologia. E aí dá uma assistida, tá? Que aí eles vão tentar eles vão explicar talvez de uma forma diferente de mim sobre essas questões de tipo de célula, tá? Qualquer coisa você volta no vídeo anterior e aí dá uma olhada melhor, tá? Porque nesse caso aqui eu não vou ter como te ajudar, porque você só disse eu não entendi os tipos de células. E a gente falou sobre vários tipos de células, tá? Isabelle Magalhães pergunta, tem como um ser humano possuir ou nascer com células eucariontes e procariontes? Não, tá, Isabelle? Não há possibilidade. No caso dos seres humanos, somente células eucariontes, tá bom? Ela pergunta, para que serve a membrana plasmática? Como eu já falei anteriormente, ela serve para delimitar a célula, tá? E fazer o transporte de substâncias do meio externo para o meio interno da célula ou vice-versa, tá? Bruno Rafael, o que são células totipotentes? São células indiferenciadas, tá, Rafael? Voltando de novo ao assunto, são células que podem ser qualquer células do corpo humano. Maria Vitória, sobre Theodor Schwann, como ele percebeu que todos os seres vivos são constituídos por célula? Porque ele observou vários tecidos e aí formulou a teoria que todos os seres vivos seriam parecidos, então também todos os seres vivos seriam formados por célula. Ele fez algum experimento? Sim, né? A observação ao microscópio, tá? Pergunta do André Souza. Minha pergunta é sobre o metabolismo celular. Bom, metabolismo celular é todos os processos químicos que acontecem dentro da célula, tá? Processo químico que é produção de energia, excreção, tá? Então, metabolismo celular é isso, tudo que acontece dentro da célula para produzir energia ou para fazer qualquer outra coisa. Eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, porque a gente vai abordar isso em outros momentos, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí, o vídeo ficou até bastante longo, eu achei que ia ser mais rápido, tá? Espero que eu tenha ajudado aí vocês, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.